Jesus, certa vez, convidou Pedro, Tiago e João para subir ao monte. E lá Jesus foi transfigurado. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas. Apareceram Moisés e Elias naquele momento e conversaram com Jesus. E Pedro disse assim: Mestre, como é bom estarmos aqui. Eu quero fazer das palavras de Pedro as minhas palavras. Como é bom estarmos aqui. Deus abençoe grandemente a amada igreja. E realmente vocês são bênçãos e têm um lugar muito especial no meu coração, na minha vida, na vida da minha esposa e no nosso ministério. E nós, eu só colocar os irmãos aonde que a gente está servindo, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar da Vila Minha Pátria. É um projeto de missões mundiais, junto com missões nacionais, que estão recebendo os refugiados afegãos. Então, ela tem um acolhimento, e hoje são 180 afegãos que estão lá na Vila Minha Pátria. Segundo a ONU, é a base com o maior refugiado que o Brasil tem. Então, a gente está servindo ali naquele projeto. Então, os irmãos continuem orando por nós nesse sentido. E a mensagem, o título da nossa mensagem hoje é: vamos completar a missão, que é da Missões Mundiais, que acabou agora esse mês. E agora está chegando missões estaduais, né? E antes de ler a palavra, eu gostaria de orar nesse momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos na Tua presença, com o coração grato por esse momento tão especial, que é estar na Tua casa. E aqui, Senhor Deus, oferecer hinos de louvor ao Seu santo nome, porque só Tu é digno de toda honra e de toda glória, Senhor. E nesse momento, ó Pai, ao qual iremos falar da Tua palavra, ó Senhor, que ela tenha um lugar muito especial no nosso coração, que ela realmente venha fazer morada, Senhor, e fazer a diferença no nosso dia a dia. Ó Senhor, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. O Senhor sabe o quanto eu careço da Tua misericórdia e de Teu amor. Hoje a minha vida, Senhor Deus, a minha boca, não seja eu, Pai, meio do Seu Santo Espírito, esteja conduzindo essa mensagem, que ela realmente venha fazer a diferença nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos irmãos, essa palavra obrigado. Essa palavra Jesus pronunciou há quase 2000 anos atrás, quando ele foi subiu aos céus. Ele deu essa ordem aos seus discípulos, que nós devemos pregar a palavra em todo instante. Então, essa palavra ela é uma ordem que ele nos deu como discípulos dele. Mas essa palavra que ele anunciou, ela é abençoadora, tanto para aquele que obedece e vai, como também para aquele que recebe aquele que foi. Ela é uma palavra abençoada. E quando eu falo a palavra
Ide dá a impressão que eu tenho que sair da minha casa e ir para um outro estado ou para um outro país. E não é nada disso. Essa palavra, ela está falando daquela pessoa que no seu dia a dia, quando ele sai de casa, ele realmente está se esvaziando dele mesmo e deixando se encher do Espírito Santo, com o objetivo de testemunhar do amor de Deus. Então, seja na sua rua, no mercado, na sua escola, dentro de casa, esse ID é para todo esse momento da sua vida. E é interessante que Jesus disse que estará conosco todos os dias da nossa vida. E também Jesus deixou muito claro que não iríamos ficar órfãos, tá? Irmãos, tenham paciência comigo. Eu estou evoluindo, tá bom? Que bom, graças a Deus, né? Então, ele falou assim, ó, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, né, para que habite em vocês. Deu certo? Deu certo. Estou aprovado. Antes que Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja. Ele não disse assim, vão e se virem, não. Ele, antes de mandar a gente para ir anunciar a palavra, ele mandou o Espírito Santo à igreja, para que esse Consolador esteja realmente fazendo a sua vontade. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, ele faz morada na nossa vida, mas ele não quer só morar na nossa vida, ele quer usar a nossa vida para exercer a vontade dele. Ele quer usar nós como instrumento da sua mão para realmente anunciar as boas novas do Evangelho. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 9. Segunda Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 9. O texto fala sobre 4 leprosos revelam a fuga dos filhos. Amém? Acharam? Sim. Então assim nos diz a palavra do Senhor. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matares, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, e para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida.
Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram. E os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e se esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E que Deus abençoe a palavra lida aos nossos corações. Amém. E voltando um pouco para a palavra ide. A palavra ide, ela traz também uma paz e também esperança, vida e salvação para as pessoas. E nós, meus irmãos, nós vivemos numa cultura do medo. É interessante isso. E a gente sabe que a base para nós vencermos o medo é a certeza da presença de Deus na nossa vida. Amém. É isso que é a maneira que nós podemos vencer o medo. E o salmista já diz lá no Salmo 23:4, Davi fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O medo foi embora, porque ele tinha certeza que o Senhor estava com ele, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. E também a gente fala assim: mas como eu vou ter realmente a presença de Deus na minha vida, para que realmente esse medo vá embora, independente das circunstâncias, eu possa enfrentar com coragem, sabendo do que Deus está comigo. É interessante porque a Bíblia responde à própria Bíblia, né? Ela tem a resposta para tudo. E eu lembrei daquele texto que Deus chama Josué, né? Realmente um período difícil, é uma transição de líderes, e que líder ele iria substituir, que era Moisés. E o Senhor disse claramente para ele: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que você vá bem e prospere no seu caminho. E no versículo 9, ele diz claramente: não passe-me e nem te espante, porque eu estou contigo. Amém. Então, a base da nossa coragem realmente é ter a presença do Deus na nossa vida. E eu coloquei esse slide. Essas são crianças afegãs e os seus pais deixaram a sua nação, deixaram a sua cultura, deixaram seus familiares, amigos. E eu fiquei observando as crianças correndo, brincando. Eu falei: Senhor, mas como que pode a alegria dessas crianças num país que eles não conhecem, não falam a nossa língua? E o Espírito Santo foi muito claro para mim. Os seus pais, a presença dos seus pais traz essa alegria, traz essa esperança, traz essa vontade de viver, independente das circunstâncias. Ela falou assim: os meus pais estão aqui, não importa se vai faltar a comida, eles estão aqui comigo. E eu falei: Senhor, é isso. Nós, como estamos na tua presença, nos dá essa segurança. Porque nas horas mais difíceis, que às vezes é para subir numa escada
Ele nos coloca nos ombros, nos leva no colo e coloca suas mãos e vai, vamos filho, eu estou com você. Amém. Então é esse Deus que nós servimos. É interessante que, voltando para o texto, a gente vê a situação do povo de Israel, né? A gente leu o texto, viu que Israel estava em guerra contra os sírios. E aí a cidade foi toda sitiada, inimigo a todos os lados, ninguém entrava e ninguém saía. No começo tinham alimento, mas depois o negócio foi acabando. E depois os irmãos leem em casa esse capítulo todo e o anterior, vão ver que houve prática de canibalismo. É isso, pastor, me ajuda. É isso? É isso? É isso? Mãe comendo os filhos por causa das fome. Essa situação que reinava ali na cidade de Jerusalém. Fome, exploração, medo, tristeza, desespero, incerteza, ansiedade, mentira, deslealdade, traição, ódio, vingança. Não havia esperança. Parece que nós estamos dando um retrato no mundo que nós vivemos, não é isso? Tem fome, não tem esperança, é ódio, é traição, é um retrato que nós estamos vivendo hoje. E o texto começa assim: 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade e disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Os irmãos sabem que o leproso, ele era considerado uma pessoa imunda. As pessoas falavam em leproso, estava aqui, estava uns 100 metros longe. Não quero saber desse cara. Eles andavam com um sininho. Ó, leproso aqui, quem está perto, foge. Né? E eles estavam ali fora do portão da cidade, porque realmente eles eram excluídos da sociedade. Ninguém dava nada para eles. E é interessante que o texto fala no verso 4, diz assim: se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. Ó, tem um acampamento dos sírios lá. Que tal nós irmos lá? Aí pode ser que alguém falou para ele: mas rapaz, nós vamos morrer lá. Mas vamos morrer de qualquer jeito? Então vamos, como diz o outro, vamos arriscar um outro, nós temos 2, né? Se morrer, morreu, mas vamos morrer de qualquer medo, de qualquer jeito. Então, o que eu trago de lição para nós nesse sentido? Na hora da dificuldade, na hora das circunstâncias adversas, existe sempre uma escolha a ser feita. O que não pode acontecer é nós estarmos sentados sem fazer nada. Temos que realmente reagir e precisamos ir, às vezes, ao encontro do inimigo. Não afastar dele, mas ir ao encontro dele. Né? E nós sabemos que o nosso maior inimigo é o pecado. E muitas vezes nós não queremos enfrentar ele, não. Deixa ele daqui, ele é bonzinho para mim, né? Ele faz aquilo que eu quero, né? A minha carne, ela fica tão contente, porque o pecado está aqui junto. Nós não queremos enfrentar, não queremos morrer esse pecado, para deixar o Espírito Santo não só habite, mas tenha realmente a vontade dele nas nossas vidas. É interessante que existem 2 coisas que têm parado
grande parte da nossa geração. Isso é uma palavra do André Fernandes, né? O excesso de conforto e o excesso de distrações. Isso está cheio. Eu fui aqui em Palmeiras, uma cidade mais tranquila, igual a cidade mais grande, né? Como Curitiba, São Paulo. E eu parei na faixa de pedestre para o rapaz passar. Eu falei, não acredito que esse rapaz está fazendo isso comigo. Ele viu o carro passando, ele estava assim. Eu falei, mas ele está no mundo da rua, não é possível. São as distrações. A pessoa está longe da realidade da vida, né? Tem muitas distrações. Então, uma das coisas que está realmente nessa geração e tem parado é excesso do conforto e excesso das distrações. O André Fernandes tem uma outra frase que é interessante. O conforto é algo que a gente precisa visitar. É para visitar, né? Mas é perigoso quando nós decidimos habitar. Não é verdade? E como é bom um conforto, não é? Olha, nesse frio, uma cobertinha, né? Um programa de televisão, um filme bom, como é gostoso, né? Mas o conforto, ele é bom, mas ele não é feito para habitar, mas sim para visitar. Agora, onde que é o lugar que nós devemos habitar? É na presença de Deus. É o lugar que nós devemos habitar. Mas é perigoso quando nós decidimos apenas visitar. É isso que nós fazemos, né? Nós queremos não habitar na presença do Senhor, mas nós queremos visitar só. E queremos habitar no nosso conforto. Olha o que Moisés disse lá em Deuteronômio. Esse é uma trava-língua, né? Deuteronômio 32, 27. Olha o que ele diz antes da sua morte. O Deus eterno é a sua habitação. E por baixo de vocês, Ele estende os braços eternos. Ele carrega, Ele te segura. Mas você precisa habitar na presença dEle. Eu estava conversando com meu irmão ontem. Ele veio comigo de São Paulo para cá. Nós marcamos 5 horas da manhã para sair da casa da minha mãe. Só que onde eu moro é mais meia hora até chegar lá. Então que fique a levantar 4 horas. Eu falei para ele, olha como é interessante. Eu não lembro nos últimos meses atrás, quando eu acordei 4 horas para estar na presença de Deus. Mas para viajar, não precisa nem colocar despertador. Olha como o Espírito Santo vai trabalhando na gente. E falou para mim, olha só, para mim você não levanta 4 horas para falar comigo, né? Mas para viajar, você, rapidinho, só hora para mim dar segurança para você levar ainda, né? Mas é assim que a gente, infelizmente, acaba agindo. E essa verdade, que se a gente ter Deus na nossa vida, e por baixo de nós, Ele estende essa mão poderosa, segura, é essa mensagem que nós precisamos levar às pessoas que estão aí fora. Aí no verso 5 diz assim: ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos filhos. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Olha só, eles tomaram uma atitude. Eles não ficaram lá tranquilos. Eles podiam fazer isso, não podiam?
a cidade não gostava dele, né? Eles iam morrer mesmo. Então vamos morrer sentados do que morrer brincando, né? Mas não, eles decidiram, não, alguma coisa nós temos que fazer. Eles tomaram uma decisão do que estar parado esperando a morte. E eu acredito que não foi por vontade 100% própria, mas eles foram impulsionados pelo Espírito de Deus, porque Deus, Ele usa os improváveis para que a sua glória seja manifestada. Meus irmãos, se o irmão acha que é realmente um improvável, eu quero dizer para o irmão que o irmão é um potencial muito grande para Deus usar a sua vida. Porque Ele quer fazer isso com a gente. Ele quer nos usar para sermos bênção e como foram aqueles leprosos. No verso 6 diz assim: porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se houvesse um ruído de carros e de guerra e de cavalos e ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que Israel contratou os reis dos heteus, dos reis dos egípcios, para virem contra nós. Olha só o que os passos dos leprosos deu como ruído o acampamento dos sírios. Olha como Deus é grandioso. Os irmãos percebem que ao levantarem, eu creio que foi simultâneo o negócio. Quando eles levantaram, os ruídos já com os exércitos sírios começaram a ouvir carros, barulhos de soldados, e eram os leprosos que estavam lá. Os coitados, acho que não conseguia nem andar direito. Talvez cada passo que dava, talvez caia um pedaço da sua carne, não era? Então, que estava. Mas olha como é o poder de Deus. Ele só quer que a gente levante, que a gente tenha uma atitude. Eu disse para minha prima agora, ela doou um berço para crianças. Eu falei assim, tem pessoas que estão esperando um levantar nosso para ser abençoado. E muitas vezes nós estamos sentados. Eu não consigo nada. Eu sou fraco. Eu não tenho capacidade. Não tenho mesmo, meus irmãos. Se quer uma verdade, eu vou dizer, nós não temos mesmo. É o Senhor na nossa vida. É o Senhor que nos ajuda. Então, tem muita gente esperando o nosso levantar para ser abençoados, para realmente receber essa dádiva da esperança da nossa salvação. E no verso 7 diz assim: por isso, ao anoitecer, olha, no verso 5 foi o anoitecer, no verso 7, por isso, ao anoitecer, eles levantaram e fugiram, abandonando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Olha só, eu até coloquei no slide, no verso 5, ao anoitecer, eles levantaram. Ao anoitecer, eles também se levantaram e fugiram, né? Isso é Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não só usou lá no passado, e hoje também, ele é desse jeito. Ele não muda. Ele é desse jeito na nossa vida. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. As circunstâncias adversas são um prenúncio que o milagre está a caminho. Amém. Está a caminho. Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor. Quando você fala assim, não tem mais jeito. Então o milagre
já está quase nas portas aí. Você está pronto a receber Ele. Por isso não desista em nenhum momento. No verso 8 diz assim: assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Olha que alegria, né? O negócio estava assim, liberado. Ó, estava assim, colocado na mesa, nem porque eles fugiram. Não tiveram tempo para nada. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Olha só, eu meditando nesse texto, falei: Senhor, nós muitas vezes somos assim, como os leprosos. Nós viemos para a igreja, nos alimentamos, não é isso? E ó, vou ficar escondidinho também. Tinha uma nação com fome. Eles estavam ali pensando neles, meus irmãos. Está em uma nação lá fora, também carente desse alimento, que nós temos um banquete todos os domingos e nós estamos nos engordando espiritualmente e não estamos repartindo com aqueles que estão com fome, esperando, como diz aquela gentia: Senhor, até das migalhas o cachorrinho também come. Eu queria pelo menos essas migalhas, né? Então, muitas pessoas estão esperando esse alimento nosso para nós anunciar essa boa notícia que eles precisam receber. E no último verso diz assim: então disseram uns aos outros: não é certo que estamos fazendo. Esse dia é dia de boas novas. Olha só, o Evangelho é o quê? Boas novas. Boas novas. Olha como o texto é incrível, né? Boas novas. Ele diz assim: e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no palácio. A notícia é urgente. Ela não pode esperar para amanhã. Se acontecer da manhã, muitas pessoas já morreram. Ela tem que ser urgente. Sabe? Eles chegaram ali e falaram assim: olha, não é certo o que a gente está fazendo. Por quê? Porque se lá estão comendo seus próprios filhos, por causa que a fome era grande. Quantas pessoas estão morrendo nesse momento se nós ficarmos retidos para nós esse alimento? Mais pessoas vão morrer, não é certo que vamos fazer. Eles podiam muito bem dizer assim: não, os nossos inimigos estão lá e nós vamos cuidar deles. Eles não dão nenhuma esmola para a gente, não pão duro para a gente comer. Agora não vamos levar essa fartura para eles. Não foi assim que eles agiram, não. Irmãos, nós temos que entender que a graça de Deus, a gente entende que a graça de Deus, ela veio para baixar o sarrafo, sabe? Sabe aquela modalidade de salto em altura? Então, a gente acha que a graça veio, nós não estamos lá mais na lei, nós estamos debaixo da graça. Dá a impressão que, como diz o Luciano Subirá, ele fala assim: parece que Deus reuniu a Trindade, né? Deus, o Filho e o Espírito Santo. Fala assim:
acho que nós fizemos alguma coisa errada. Porque veio até a lei e o pessoal não consegue. Vamos usar uma outra maneira para que realmente dê certo. Aí eu acho que o Espírito Santo por aí vai dizer, como? Vamos fazer de graça. Quem sabe consegue obedecer. E parece que o sarrafo baixou, não baixou não. Porque Jesus, no monte lá da bem-aventurança, diz assim: está escrito olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. O sarrafo, ele diminuiu ou aumentou? Ele aumentou, e muito. E muito. Então, a gente fica naquele negócio, eu estou debaixo da graça. A graça não é para dar a libertinagem para a gente, não. A graça é algo muito forte, que só na presença de Deus a gente vai realmente fazer aquilo que é certo. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, né? Parar de habitar lá e habitar realmente na presença do Senhor Jesus. Muitos excluídos da sociedade, não foi o impedimento para anunciar o que Deus tinha feito. Eles foram instrumento na mão de Deus e foram usados para anunciar as boas novas. Meus irmãos, eles completaram a missão. Amém. É interessante, né? E se os irmãos lerem o capítulo 6 de 2 Reis, o exército da Síria estava dentro de Samaria. O profeta Eliseu levou eles dentro de Samaria e falou para o rei: está aqui, todos os soldados. O rei falou assim: vamos matar eles? Não, você não vai matar. Você vai dar pão e água e manda eles embora. Imagine o rei agora, sabendo que o exército estava cercando eles. Sabe o que o rei falou? Aconteça a pior coisa na minha vida, se hoje mesmo a cabeça de Eliseu estará em cima do ombro dele. Ele queria cortar a cabeça de Eliseu, porque ele estava com o inimigo aqui e de repente fugiu da mão dele. Mas o propósito de Deus é muito maior. Porque imagine se está ali, agora ia para quem? O rei. Não, eu não divido a minha glória com ninguém, diz o Senhor. A glória é dele, não é nossa. E aí aconteceu isso. Por os irmãos terem uma ideia, a Bíblia fala que um pouquinho de esterco de pomba custava 5 moedas de prata naquele momento. E quando o rei foi para matar Eliseu falou assim: essa história vai mudar. E nesse mesma hora, no dia seguinte, a melhor farinha vai custar 1 moeda de prata. E 2 medidas de cevada, 1 moeda de prata. O capitão que estava com o rei falou assim: mas nem que Deus abra as janelas do céu, isso não vai acontecer. Eliseu falou para assim: você vai ver, mas você não vai comer. Porque duvidou. Não deu outra. É a palavra de Deus, ele não volta a Brasília. Quando os leprosos chegou e anunciaram as boas novas, o capitão ficou na porta da entrada da cidade. Atropelaram ele e morreu. Viu? Mas não morreu. Né? Então, a gente
para finalizar, tem uma frase do Spurgeon. Olha, eu desafio a mim mesmo, né? Coloco os nomes que não é difícil de falar. E eu coloco para mim ficar falando. Ele diz isso aí. Assim como as chuvas que primeiro caem nas montanhas para depois descer para os vales, assim a bênção do Altíssimo desce para o mundo, para meio da igreja. A igreja, meus irmãos, para finalizar, ela precisa viver de uma forma que, ao falarmos do Evangelho, as pessoas possam dizer como Raabe. Ela disse assim: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ela falou assim: eu conheço o Deus de vocês, eu sei o que está fazendo na vida da igreja, através da vida da igreja. Eu sei que Ele secou o mar para vocês passarem a seco. Eu conheço o Deus de vocês, Igreja Batista em Palmeira. É um Deus que é Deus lá em cima nos céus e também embaixo na terra. E o importante é nós mostrarmos para as pessoas a mudança que o Senhor fez na nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe grandemente a vida da igreja e agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando ricamente. Meus irmãos, se nós ficarmos sentados, nós vamos morrer. Se nós formos, vamos morrer também. Então vamos. Então, de qualquer modo, a gente vai morrer. Então vamos morrer fazendo a vontade do Pai, realmente exercendo o íntimo, anunciar as boas novas. Né?